Bom, essa aqui é uma gravação destinada aos nossos Avivas Regionais em Minas Gerais, para esse feriado. E eu estou aqui com a nossa equipe de discipulado em São Paulo. Não é uma reunião rotineira, nós reformulamos hoje para esse fim. E o nosso assunto hoje, que nós queremos transmitir para você, é discipulado. É um dos assuntos mais importantes para quem tem um chamado. Ninguém vai desenvolver um chamado bem desenvolvido sem esse tema chamado discipulado. Você pode até produzir algum resultado, mas se o discipulado não for uma coluna vertebral dentro do seu chamado, você está trabalhando por pouco tempo, com pouca abrangência. A Bíblia nos mostra 3 momentos de pico de manifestação do sobrenatural. Se você varrer a Bíblia inteira, há 3 momentos em que houve um pico de poder, de milagres, muitos milagres. São no tempo de Moisés e Josué, primeiro momento. Segundo momento, no tempo de Elias e Eliseu. Terceiro momento, nos dias de Jesus e os 12. Os outros momentos, como Abraão, como Davi, são momentos importantes da história, mas não houve nessa época uma avalanche de milagres. Moisés e Josué, as 10 pragas, o mar vermelho se abre, chove pão do céu, é uma coisa tremenda. Todos os milagres acontecem naquele tempo. Elias e Eliseu, ressurreição de mortos, cai fogo do céu, machado flutua, é uma avalanche de milagres tremendos, né? E nos dias de Jesus e os 12 não tem o que dizer. Bom, o que há em comum nessas 3 fases da Bíblia? O discipulado. O discipulado muito bem configurado, muito bem definido. E por que qual é a associação entre a manifestação do céu e o discipulado? Eu suponho que quando há discipulado, o mover de Deus é crescente. Então, a unção, ela vai sendo transferida. Quem começa na próxima geração, não começa mais do zero. Ele já dá seguimento a uma jornada já prosseguida. Então, isso abre espaço para o céu vir manifestar o seu poder. Também, eu suponho, que seja porque quando há discipulado, o que Deus deu não é perdido. Não houve discipulado depois de Josué. Josué não deixou um discípulo. Qual é o livro que segue o livro de Josué? Juízes. O livro de maior oscilação. Faltou discípulo. Então, quando não há discípulo, tudo que Deus te deu é perdido. Então, a sequência do discipulado garante a preservação do que Deus está nos dando. Por isso, esses 3 momentos da Bíblia que associam a manifestação do céu com o discipulado estão dando um recado para nós. Quem quer fazer algo realmente que impacte a terra tem que contar com o discipulado na sua história. Bom, o segundo foco que eu quero dar aqui nessa abertura é quando Jesus diz: ide e fazei discípulos. Em Mateus é ide, pregar o evangelho, ensinando-os a guardar tudo aquilo que você tem ordenado. Isso é discipulado. Discipulado é tudo que eu recebi eu passo para frente. Eu não posso dar o que eu não tenho. Discipulado é o que eu tenho e onde eu fui, eu dou e eu levo. Eu te levo até onde eu cheguei. Eu te dou aquilo que eu recebi. O discipulado, a essência dele, eu estou dando de mim para o meu discípulo. Compartilhando o que eu sei, a visão que eu tenho, o coração, as experiências com Deus, o meu quebrantamento, a minha unção. Eliseu recebeu o dobro da unção de Elias via discipulado. Ele conviveu, ele esbarrou no seu discipulador. Existe um conceito oriental, discipulado, que são 4 etapas. Eu faço, você observa. Segundo, eu faço, você me ajuda, você me apoia. Terceiro, você faz e eu te ajudo, eu te assessoro. Quarto, você faz e eu observo. Então, primeiro, eu faço, você observa. O discípulo ele não sabe, mas ele está vendo fazer. Ah, entendi. Ele começa a ter noções observando. Segundo momento, o discipulador faz, o discípulo já o ajuda a fazer. No terceiro momento, inverte. É o discípulo quem faz, o discipulador assessora. No quarto momento, o discípulo faz, o líder observa. Pois bem, a introdução está feita, nós vamos fazer um debate aqui com a nossa equipe. Fique ligado, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Considero a reunião do discipulado dessa igreja a mais importante de todas as reuniões.
nem o culto de domingo, que eu tenho em altíssimo conceito e valor, prioridade absoluta, nem esse culto para mim supera a reunião discipulado, porque no discipulado está o coração da igreja, onde a visão é alimentada, o foco, onde nós interagimos, onde nós startamos, é o pavio que fumega, né? O pavio que nós vamos ter, esse é o grito nosso aí nas celebrações, já estou antecipando. E ali, a partir da reunião discipulada, a coisa acontece com a igreja inteira. Maravilha. Eu vou dirigir uma pergunta agora ao pastor Daniel, vou pedir que ele tome parte do grupo, que ele está atrás das máquinas, das câmeras. A pergunta é, qual é o formato ideal da reunião? Nós trabalhamos um material de um livro que falava das 3 cores. E a partir das 3 cores, pastor Daniel, fala um pouquinho sobre o formato ideal da reunião discipulado. Bom, a reunião discipulada ela precisa de um colorido. E o Senhor já nos ensinou no coach, o Senhor trouxe para nós o coach, falando sobre as 3 cores fundamentais no nosso ministério. E o Senhor falou a respeito do azul, do vermelho e do verde. O azul, ele remete o céu. Então, a reunião discipulado, ele precisa ter um momento de tocar no céu, um momento do derramar do Espírito Santo. Nós, os nossos discípulos, precisam ser mergulhados na unção. Esse é o primeiro momento. O segundo momento da reunião é o vermelho, que remete à paixão, a entrega, o desafio, a palavra que nos apaixona, que nos motiva, a palavra que alinha a nossa visão. E o terceiro remete ao verde, que o verde é a natureza, a verde é a terra, é o natural. Então, o verde é o processo administrativo, é a questão prática da visão, são os relatórios, são as planilhas, o levantamento daquilo que precisa ser feito, partes naturais. Excelente. Bom, então, uma reunião em que essas 3 cores não estejam é uma reunião incompleta. A reunião tem que começar com um banho de unção, né? Aquele movimento, aquela unção. Como é que seria isso, Gabriel? Esse tempo devocional, esse tempo... Qual é o propósito? Como é que ele se dá normalmente numa reunião de discipulado? Essa parte do espiritual do altar, etc. É um momento onde busca intensa, onde a pessoa vai ter renovada a unção, a força de vem de céu, né? Onde a pessoa vai ter renovado mais da unção de Deus e onde você pode ministrar sobre o discípulo também, né? É um momento onde você vai ministrar, colocar a mão na cabeça dele, ter um momento profético, é muito importante para o discípulo isso. O momento da palavra se encaixa nesse ambiente, nessa hora da reunião, né? Pastora Lamara, o teor da palavra ministrada numa reunião discipulada. Eu estou ainda abrindo a minha reunião, tivemos um tempo de adoração, de unção, mergulhamos no altar, quebrantamento, e eu vou ministrar uma palavra. Qual é o propósito da palavra? Que normalmente eu preciso discernir uma tônica para ministrar. O que você diria sobre a palavra ministrada na reunião discipulada? Bom, a gente sempre tem que pensar que precisamos de uma palavra de ensinamento, porque é um momento para você ensinar, passar aquilo que você já tem buscado de Deus. E lógico que a palavra tem que ter a tônica motivacional, não dá para não ser, né? Então a gente tenta unir as duas coisas, ao mesmo tempo que a gente ensina, né, e passa aquilo que nós estamos buscando, uma revelação, algo novo, um momento novo, a gente busca fechar com uma motivação, algo que traga pro nosso dia a dia, né? Algo que motiva, algo que inspira dentro da palavra o trabalho, né, o empenho das equipes. Bom, então desse jeito eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Eu estou alimentando meus discípulos, porque a palavra vem, eles se fortalecem, eles ganham um ânimo, né? E eu estou direcionando, eu estou alimentando a visão deles, o chamado deles, com a palavra. A palavra é muito poderosa. Discipulado, sem um momento de meditação, ele é incompleto. Tem que ter uma coisa inspirativa, né? Que mova o coração. Maravilha, maravilha. Bom, dentro do mesmo discipulado, teve a palavra, a parte azul, né? Segundo o pastor Daniel, palavra, oração, unção. Tem também a parte da supervisão, pastora Daniela. Que é o momento da supervisão. Em que consiste na prática? Eu quero ter um momento especial, completo, que atinja o propósito, dentro do contexto da supervisão, parte verde.
A supervisão ela é indispensável para a equipe de discipulado, para a equipe ao todo. E é muito importante que antes, né, de irmos para a nossa reunião de discipulado, você tenha preparado, tenha colocado seus alvos, sua meta, você tenha organizado, né? E chegando na sua reunião, tenha bem claro, seus discípulos entendem o que você quer, qual que é o desafio da equipe, o que vocês querem alcançar no próximo revisão, na celebração, parceiros de Deus. Então tem que estar tudo muito claro, né? Eu e meu marido, a gente brinca que tem que ter um combinado entre eu e ele antes de irmos para a reunião. Nós chegamos lá, tem só uma fala em relação à meta, desafio, e passamos isso para a equipe e focando, relatório, conferindo, supervisionando. O bispo Robson, ele tem usado uma frase muito importante que ele fala que a organização é o início da competência. Então, na sua equipe, no seu discipulado, tem que ter essa organização, essa supervisão. Porque se você não supervisionar a equipe, os relatórios, você se perde, né? Você nunca vai conseguir atingir o alvo da equipe. Então, a supervisão é sensacional, é indispensável para você ter um sucesso na sua equipe. Maravilha. Bom, tivemos o primeiro momento da reunião, a parte azul, oração, Bíblia, palavra, unção, dons. Ok. Entramos no segundo momento, supervisão, relatórios, dados. Pastora Gabriela, quais são os relatórios, que tipo de relatórios a gente é indispensável que se observe, que se fale, quais são os tipos de dados que toda reunião de discipulado tem que ter? Bom, nós, né, como a gente conduz geralmente na reunião de discipulado que o senhor faz, primeiro a gente olha a regimentação, o número, como foi os cultos, o número que nós tivemos nos cultos. Depois a gente começa a olhar sobre a consolidação, né? Passamos pela revisão de vidas, olhando como que está o número do revisão. Logo depois vem a parte células, né? Olhamos como estão as células, o número de células, raio-x de célula, né? Vendo cada dado da célula, passando o que a gente pode melhorar também. Depois nós falamos do Instituto de Vencedores, né, alunos, desistências, faltas, todos os detalhes, as reposições que foram feitas, passamos todos os dados do Instituto e finalizamos com o discipulado, olhando como que está os 12, os 144, se está sendo feita a reunião de discipulado, 144 que estão fazendo a reunião, né, que tem célula, analisar todos os dados da equipe, né, da reunião de discipulado. Ok. Pastora Cleide, eu enxerguei os dados. Cada equipe apresentou o número de células, as células que funcionaram, as que não funcionaram, as células de elite, é importante a gente falar desse conceito, etc. Bom, o que eu faço com isso? Eu enxerguei os números. Que tipo de debate esses números alimentam dentro da reunião de discipulado? Os números sempre identificam como a equipe está caminhando, né? Onde que a gente pode estar tendo perda, a gente vê as nossas falhas dentro da consolidação, né? As pessoas que nos visitam, por que de repente a gente não tem mantido essas pessoas, a célula de elite, né, que é importante, que sempre mostra aquelas células que sempre estão levando uma pessoa nova, que tem mais de 7 pessoas, que arrecadam mais de R$10, um parceiro de Deus. A gente começa a identificar isso também pelo número de células, se o nosso número de células de elite tem crescido ou não. A célula de elite é aquela que sempre tem um novo convertido, né? Sempre tem um visitante, tem mais de 7 pessoas e que arrecada mais de R$10 de parceiro de Deus naquela semana, né? Então, a gente tem sempre esse relatório, o Instituto, né? A gente identifica onde que está, a gente conseguiu identificar, né, que sempre tinha um crescente, a gente perdia muito no segundo módulo, onde que a gente estava identificando isso, onde que estava a falha, e a gente tem visto que nos últimos relatórios isso já tem sido corrigido, né? Já tem mantido as pessoas no Instituto de Vencedores. Bom, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Eu só queria fechar dizendo que esses momentos dos números são os momentos que alimentam o maior debate acalorado entre nós, porque denuncia, puxa, o que nós vamos fazer com aquilo? O que nós vamos fazer com isso? Quer dizer, a gente está evoluindo porque os relatórios apontam aonde a gente precisa concentrar a nossa energia, né? Voltamos em um minuto.
Bom, então nós estamos falando sobre discipulado, falamos sobre os 3 momentos da nossa reunião, que o primeiro é o momento de paixão, busca, altar, palavra, o segundo, supervisão, o terceiro momento é o momento da agenda, de trabalhar ocorrências e providências gerais, estruturais da igreja. Minha linda, maravilhosa está aqui, resume a importância de cada um dos 3 momentos, e se uma reunião não tiver um desses itens, como é que ela está manca? Fala um pouquinho sobre a junção dos 3. Então, já foi falado, mas vou repetir a questão da ministração. A gente precisa ter uma parte espiritual. Todo discipulado tem que ter a parte espiritual, de lavar a alma do discípulo, ministrar sobre o coração e trazer um unção de Deus mesmo, renovo semanal, que eu acho que é uma carência muito grande de todo mundo, né, de ter que levar isso para diante, para o discipulado deles. Então, eles precisam ser renovados aqui, no discipulado. A segunda parte? É a parte da supervisão. Supervisão, que ela é fundamental, porque ela é que traciona a igreja. Né? Então, se não tem a parte de supervisão, não funciona nada. Então, a gente vê tudo que já foi falado aqui sobre instituto, célula, etc., célula de elite, como é que está andando, como é que não está. A gente supervisiona ali cada detalhe da igreja. Não é uma parte agradável para muita gente, é uma parte difícil, porque requer disciplina e concentração, e é horrível ficar falando de número, medindo aquilo ali, mostra realmente o verdadeiro estado da sua equipe, da igreja, expõe. Então, é uma coisa difícil, mas é necessária, é fundamental, como diz o bispo. Não adianta falar, às vezes pergunto, como é que está a igreja? Ah, está uma benção, o culto foi uma benção. Não é isso que eu quero saber. Quero saber quantas pessoas tinha, quanto arrecadou, como... Essa parte prática você precisa saber. Senão você não está vendo se a igreja está crescendo de verdade. Está só na unção, e só a unção não basta. Né? E o terceiro é a parte de supervisão, agenda. A parte estrutural também, que a gente tem que ver semanalmente, por quê? Porque são problemas que acontecem na igreja, às vezes você está ali assistindo, eu gosto muito de ficar observando essas coisas, normalmente as mulheres têm mais esse dom, né, as pastoras, de observar as falhas, coisas pequenas que você acha que precisa de uma mudança, é numa sala de crianças, é num culto, é uma coisa que não está funcionando no próprio culto, não estou gostando disso, né, uma visita. Então, são detalhes que a gente precisa supervisionar. Então, a gente traz os detalhes para a reunião, conversa sobre eles, fala, então vamos tomar uma atitude. Nós tivemos outro dia em Campo Grande, e eu fiquei admirada nós fomos numa fazenda de uma pessoa ali, e é uma fazenda muito bem sucedida, e eu achei formidável a forma como cada peão que trabalha na fazenda, uma fazenda milionária, cada um aprendeu lá a responder os relatórios todo dia. Eles chegam, eles anotam nos xizinhos ali, não precisa muito conhecimento, mas a coisa muito supervisionada. E eu falei, gente, a gente tem que trazer isso para dentro da igreja. Por que eles são bem-sucedidos daquele jeito? Porque a coisa, nada passa sem ser percebido. Cada pessoa, menor que seja, mais simples, ela aprende a responder, a prestar conta, não tem nada solto. Né? A coisa funciona. Então, eles olham, supervisionam, por que isso aqui não está bom? E eles fazem uma reunião lá, que eu ainda falei com o bispo. Eu falei, eu quero trazer para a saúde, é uma reunião semanal, que nós não implantamos ainda, mas vamos implantar, que é uma reunião com funcionários da igreja. Então, todos os funcionários se sentam ali na segunda-feira, das 3 às 4 horas da tarde, e eles conversam sobre louvor, o que precisa corrigir, o som, isso, aquilo, não fez? Então, essa semana você vai fazer, anota na ata, aquilo vai para a ata, na semana seguinte eles verificam se foi organizado, se não. Então, todas as áreas, recepção, área de limpeza, os funcionários em geral. Alguém é responsável pelas crianças, alguém é responsável pelo louvor, pelo púlpito. E eu achei aquilo assim, interessantíssimo, porque é uma coisa que ajuda a pôr em ordem, a fazer a coisa funcionar. É semanal. Esse momento da reunião é o momento dos problemas. Quais são os problemas que estão acontecendo? Ah, o banheiro quebrou a torneira, não veio o faxineiro, entrou bêbado na hora do culto, uma equipe está disputando com a outra, não tem sala para o instituto, o que a gente vai fazer? É um problema, é um momento que as pessoas às vezes evitam também, porque ninguém gosta de falar de problema, mas é a hora, é o discipulado. Puxa, nós estamos com essa situação, o que nós vamos fazer? E nós vamos criar soluções. Bom, excelente, esses 3 momentos resumem mais ou menos o esqueleto da reunião. Eu quero agora falar um pouquinho sobre um item que compõe também a conversa nossa do discipulado, que é o momento parceiro de Deus. Pastor Saulo, meu querido, vamos lá. Exatamente, o momento do parceiro de Deus é um momento em que nós supervisionamos também, desafiamos, motivamos, né,
as pessoas a se tornarem parceiras, a subirem as suas metas. É um momento em que nós vemos quantos parceiros individuais nós temos, né? Como é que eles estão levantando, quais são as maneiras, quais são as estratégias que estão sendo usadas para as pessoas levantarem esse parceiro de Deus, né? Então é um momento muito importante que nós motivamos, geralmente premiamos também, né? Trazemos um 144 para a nossa reunião que alcança aquela meta em que nós sempre desafiamos as pessoas a alcançarem, a subirem os seus parceiros, damos estratégias, damos maneiras, né, para elas motivarem e desafiarem seus discípulos. É um momento muito importante, porque é uma ênfase muito importante para a igreja, que é a ênfase do parceiro de Deus, né? Mostramos os projetos, damos maneiras de como as pessoas vão desafiar os seus discípulos a se tornarem individuais, a se tornarem parceiros, a semearem, né? E estimulamos os líderes a baterem as suas metas, as suas metas empresariais, a superarem as suas metas, o quanto isso é importante para a igreja, para a expansão, para a multiplicação de igrejas, né? Isso é muito importante, é uma ênfase muito importante que nós trabalhamos todo o discipulado. Maravilha. Esse assunto tem que ser alimentado. Discipulado é o lugar onde os assuntos se repetem. Não adianta ficar inovando, é ali, nós vamos batendo a mesma tônica. Por quê? Porque você gera o foco através disso. Então é importante, esse assunto não pode faltar. Nós vamos ter que abreviar um pouquinho as nossas respostas para fazer caber, não sei quanto tempo a gente tem. Eu quero falar um pouquinho sobre a regimentação, vou chamar aqui a minha querida pastora Daniela, que coordena cada momento desse da reunião nossa, um deles assume. Apresenta planilha, soma a planilha de todos da igreja inteira, das equipes todas, e ela apresenta e fala, aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Então é importante entender que há um responsável por cada assunto. Então, no caso, o pastor Daniel e Daniela falam sobre a regimentação e consolidação, né? Um pouquinho, Daniela, resume para nós esse momento e a importância dele. Bem, essa planilha, esse relatório de arregimentação nós fazemos semanal. Então, toda segunda-feira nós já temos, né, nossos secretários que nos ajudam, discípulos, né, pessoas que trabalham fora, enfim, têm suas tarefas, mas nos ajudam a secretariar esses relatórios. E nesse relatório a gente sabe como foi a nossa regimentação no sábado, no domingo, durante a semana, no culto de quarta, de quinta, de terça-feira. E dentro dessa planilha também nós temos, né, quantos novos nós tivemos, quantas pessoas novas vieram nos arenas no sábado, quantas pessoas novas vieram no domingo, durante a semana. E então, assim, é um relatório muito bom, muito preciso, porque nós conseguimos acompanhar o crescimento. Então, um exemplo, se nesse final de semana a arena caiu, a regimentação de 1.000, 1.500, ela foi para 700, então fica nítido, peraí, o que aconteceu? Então, na nossa reunião com o Bispo Erasmo, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então o que nós vamos melhorar, o que vai fazer, qual que vai ser a ênfase agora. Então, esse relatório ele é muito bom, muito preciso. Então, é importante, porque é um raio-x do crescimento da sua igreja, do crescimento da sua equipe, e você não pode ficar sem fazer esse relatório de arregimentação. Ok. Bom, nós não podemos trabalhar a regimentação sem a conexão com célula, porque não adianta multiplicar o número de pessoas numa arena ou num culto se eu não multiplico células, porque aquele número não é sustentável. O que vai reter aquele crescimento da regimentação são as células. Fala um pouquinho sobre esse momento também. Na reunião a gente tem um momento das células onde a gente fala todas as equipes, quantas células aconteceram na semana, né? Quantas células existem, quantas células aconteceram e quantas foram elites, né? A gente faz um gráfico para saber como está a linha de tendência, para saber como é que está indo, né? E isso faz uma diferença muito grande, porque a gente vê que a relação entre célula e a regimentação, célula e o povo que nós temos junto, né? Junto da gente. E quando você acompanha, você estimula, não, eu preciso multiplicar. Qual é a data de multiplicação? Vai ser tal data. Puxa, mas por que decresceu? Porque às vezes decresce. Então, puxa, as células elite começaram a aumentar. Nós começamos a focar isso, aí ressaltou-se o valor, né? E começamos a desafiar as células elites que estão cada vez aumentando. Quantos? Mais ou menos. Isso, mais ou menos 50%. As células são elite hoje. Maravilha, maravilha. Pode mais ou menos 50% das nossas células são elite. Hoje a gente tem notado que isso está sendo
uma chave, né, para levar pessoas para o revisão de vidas que... Tanto para o novo quanto para o parceiro de Deus, né? As novas pessoas novas, o parceiro de Deus, que a pessoa perde a vergonha, né? Porque de falar, ela enxerga alguma coisa, né? E ela é ensinada, né? Ela a desafiar e tudo também. Excelente. Bom, aí a conexão das células que alimentam a revisão e alimentam o Instituto de Vencedores. Tem uma conexão muito grande. Trabalhamos muito o conceito de preparar bem a pessoa que vai para a revisão, né? Ela tem que estar numa célula para ir para a revisão, para então refletir lá no índice do Instituto. Fala um pouquinho sobre isso. É isso, né? A gente tem buscado essa conexão das células, as pessoas que hoje estão indo para a revisão, um dos critérios é que tenha passado pela célula, pelo menos um mês de célula, a gente está julgando que ela já está sendo consolidada na igreja. E isso tudo partiu porque nós não estávamos retendo as pessoas do revisão. Isso estava assim muito explícito nos nossos relatórios e a gente está buscando, né, uma forma de melhorar nossas retenções. O Instituto, ele é um assunto nas nossas reuniões que parece que não tem fim. Ele é predominante, né? Ele é o coração, isso mesmo. Nós terminamos normalmente assim com aquela sensação de que poderíamos discutir mais e tem sido uma ênfase muito grande nas nossas equipes. Nossos relatórios, para reuniões de discipulado com os nossos discípulos, temos passado minuciosamente, aluno por aluno, por que ele caiu em desistência, por que ele faltou. Então, aluno por aluno, é um tempo da reunião focado nisso. Tudo buscando o quê? Retenções melhores, né? A nossa ênfase no Instituto são as retenções. Os índices estão melhorando? Graças a Deus, né, Bispo? Então, a gente está tratando revisão por revisão no Instituto, colocando as porcentagens de retenção semana por semana, as reposições que estão sendo feitas, trabalhamos com a correção, com as multas das reposições não entregues. Nós temos também as nossas faltas, nós também colocamos isso como uma questão para discutir na reunião, e o Instituto em si, melhorando a qualidade dos professores, tendo mais treinamentos, buscando material, novos materiais para se dar aula. Né? Nós mantemos, lógico, exatamente, mantemos os livrinhos, o que a gente já tem. Faz diferença, nós temos buscado os professores que estão tendo retenções melhores em cada módulo e mantendo-os ali, né, tentando, por exemplo, primeiro módulo, a gente já chegou à conclusão, tem que ser uma pessoa motivacional, um líder assim que tem presença na turma, né, um professor de presença. Segundo módulo, vai tratar caráter, tem mais ensinamento. Qual o perfil desse professor do segundo módulo? Terceiro módulo, prepara para uma multiplicação. Como é que seria esse perfil? O líder de multiplicação é a melhor opção para o terceiro módulo. Então, a gente tem buscado assim melhorar em todos os sentidos. Estrutura, por exemplo, como é que está a estrutura do seu instituto hoje, né? Tem salas, como estão as salas, né? Precisa de uma pintura, de algo ali que possa dar uma qualidade melhor para os alunos. Então, é um assunto que... Bom, fechando então nosso bate-papo aqui sobre discipulado, importância do discipulado na vida da igreja, do chamado. Nós vamos colocar aqui o nosso e-mail, no e-mail da Aline aqui da igreja, e você pode solicitar as planilhas que a gente usa. Nós vamos enviar para você, e talvez alguma questão, alguma dúvida, e a gente vai poder tentar elaborar respostas para as perguntas que porventura venham. Esse assunto é muito importante. Bom, nós vamos arrematar aqui com o nosso querido super, ultra, grande, gigante, Bispo Cristiano, que coordena esse momento da reunião nossa do discipulado. A planilha, uma planilha que ele criou sobre o discípulo, você enxergar, visualizar seus discípulos, e também sobre o DI, que é o discipulado individual. Fala lá, ambiente do discipulado, etc. Então, você tem como meta formar os seus 12 e formar os seus 144. Né? Acho que o alvo principal é o 144, e para formar os 144 você tem que formar os 12. E você precisa enxergar isso. Então, a gente fez um organograma onde você, que é o líder principal, está encabeçando esse organograma. Debaixo de você tem os seus 12
né? Então, seu objetivo número 1 é completar os seus 12. É ter 12 discípulos, 12 equipes abaixo de você. Quando você tem as 12 equipes abaixo de você, né, que é o primeiro objetivo, e aí você começa o segundo objetivo. Seus discípulos, todos precisam ter célula, serem líderes de célula. Por quê? Porque na célula eles vão gerar os novos discípulos. Então, por exemplo, eu comecei minha reunião de discipulado com 4 discípulos, 4 equipes abaixo de mim. Eu vou trabalhar já esses 4 para abrirem célula. E estou trabalhando para completar os 8 que faltam, né? Eles abriram a célula, aí eles vão para o segundo objetivo. Qual que é o segundo objetivo? É que cada discípulo tenha a sua reunião de discipulado. Então, o seu alvo número 1 é completar os seus 12, cada 12 ter a sua célula. Na célula eles vão ganhar os discípulos para eles abrirem a reunião de 12 deles. Quando eles abrem a reunião de 12, aí eles vão para o próximo estágio, que é formar os 12 deles, que serão os seus 144. Então o seu discípulo ele começa o mesmo processo que você fez. Ele vai incentivar os discípulos dele. Quem são os discípulos que estão ali a princípio na reunião de discipulado dele? É quem foi para o Revisão de Vida e está agora no Instituto de Vencedores. Primeiro incentivo, que esses discípulos abram a célula. Então, eu tenho lá um 12 que está abaixo de mim no organograma. Debaixo dele ele tem 4 discípulos. Ele vai trabalhar esses 4 discípulos para abrirem célula. Depois que eles abriram célula, eles vão abrir a reunião de discipulado deles. Então, isso você enxerga quando você coloca nome por nome, debaixo de você os seus 12, debaixo dos seus 12 os discípulos dele, e você vai ver quem tem célula e quem tem reunião de discipulado. Então o seu objetivo é ter os seus 12 completos, todos com célula, reunião de discipulado, e depois os seus 144 completos, todos com célula e com reunião de discipulado. Quando você não coloca isso no papel, você não faz esse organograma, fica muito vazio, solto, né? E aí vem o acompanhamento semanal do seu discípulo, que é quando você vê se ele fez a reunião de discipulado, qual foi o assunto, qual a palavra que ele deu, ele supervisionou, ele enviou os relatórios, né? A reunião de 12 semanal. E você supervisiona também o discipulado individual, que é muito importante. No discipulado individual você destrava aquele discípulo que tá travado, que às vezes está parado em alguma área da visão. No discipulado individual você trata assuntos pessoais. E o discipulado individual, o ideal é ele acontecer pelo menos de 15 em 15 dias. Semana sim, semana não. Você atender seu discípulo 40 minutos, 1 hora no máximo, e ali você o destrava. Outro assunto importante dentro do discipulado é o ambiente da equipe. A equipe ela precisa ter um ambiente de fé, de desafio, todo mundo ali motivado, decidido a crescer. Então, querido, é importante você ter dentro do seu discipulado quem quer crescer, quem está disposto. Muitas vezes nós montamos uma equipe de discipulado com pessoas que não estão apaixonadas, que não estão engajadas na visão. Então você vai trabalhar muito isso. Quem quer, você está disposto. Porque a partir do momento que a pessoa está disposta, você consegue trabalhar essa pessoa para que ela possa crescer. Bom, então uma das coisas muito importantes no discipulado é o ambiente. É uma das coisas mais importantes de uma equipe. E o líder tem que ler o ambiente. Às vezes tem alguém puxando o ambiente para baixo, desanimado, aquele ambiente meio amargurado, que é originado de uma pessoa. Então o líder tem que perceber, puxa, essa pessoa destravar, o que está acontecendo? Estou te sentindo triste. Às vezes a pessoa está em crise, às vezes a pessoa está magoada com o líder, às vezes a pessoa está em pecado. Então é o momento de fazer com que cada um esteja bem restaurado e contribuindo, através do DI, discipulado individual. Bom, esse assunto é um assunto extremamente importante. Falando aqui, eu estava sentindo e acompanhando, ouvindo, e sentindo, meu Deus, que assunto importante, que assunto estratégico. É a partir desse assunto aqui que uma equipe, que uma igreja realmente alcança um crescimento real, um avanço significativo. E eu quero profetizar que todas as nossas igrejas vão viver esse discipulado com excelência. Está feito o desafio para você. Multiplique em nome de Jesus. Obrigado, equipe maravilhosa. Deus abençoe.